Pessoal, olá! Na última aula nós vimos um pouquinho sobre o contexto histórico do realismo, né? Em que contexto da sociedade o realismo aconteceu, e hoje nós falaremos um pouco sobre as características do realismo. Eu fiz um paralelo entre romantismo e realismo, né? Romantismo, que foi a última escola literária que nós estudamos, para vocês verem as diferenças. E é importante pensar que as escolas literárias, uma sempre vai contrapor as ideias da anterior. Então, é sempre muito oposto uma escola literária da que vem a seguir, tá? Então, o realismo vai ser sempre o oposto do romantismo, ó. No romantismo, a primeira característica que nós tínhamos é o subjetivismo. O subjetivismo é você ter cada um tem a sua própria verdade, cada um tem a sua própria ideia de mundo, a ideia das coisas. É individual a sua percepção do mundo, das coisas que acontecem. No objetivismo, não, tem uma verdade e aquela é a verdade. E, geralmente, essa verdade do realismo ela é baseada nas teorias científicas que eu expliquei na aula passada. Então, por exemplo, o personagem faz alguma coisa, ele faz porque ele tem uma tendência a fazer aquilo determinado por alguma teoria científica. No romantismo, não. Os personagens faziam alguma coisa, cada um fazia o que queria, entendeu? Cada um tinha uma visão de mundo, cada um tinha a sua própria verdade. Então, essa é a diferença de subjetivismo e objetivismo. Segunda característica, no romantismo, a linguagem, né, a forma como os textos são escritos é culta, no realismo também. A única diferença é que no romantismo o estilo de escrita ele é metafórico. Metafórico, né, a metáfora é uma figura de linguagem que vocês estudaram, né, no primeiro ano, comparando algumas coisas com outras coisas. Então, eles nunca no romantismo falam o que eles querem falar. A princípio, eles falam uma coisa e você tem que analisar aquela comparação e ter a ideia do que ele queria dizer. Por exemplo, lá no romantismo, eles falariam assim: ela tinha olhos de céu. Isso é uma metáfora, porque ele não quis falar realmente que ela tinha olhos de céu, literalmente. O que ele quis dizer é que ela tinha olhos azuis. Só que no romantismo eles ficam fazendo essas figuras de linguagem. No realismo, não. Ele já falaria: ela tem olhos azuis. Então, no realismo não tem não tem essas figuras de linguagem, não tem metáfora, é muito mais simples de interpretar, tá, do que no romantismo. Outra característica, a mulher, a representação da mulher. No romantismo, a mulher ela é vista como algo inalcançável, uma mulher, né, idealizada, que é bem melhor do que na realidade, que é pura, que é um anjo de perfeição. No realismo, isso daí cai por terra, né? A mulher não vai ser idealizada e ela vai ser mostrada como todo ser humano, cheio de defeitos, de falhas, e muitas vezes a mulher é bastante criticada no realismo. No romantismo, o casamento ele é um objetivo maior. As pessoas no romantismo, os personagens, eles seguem ali a história com o objetivo de um final feliz, né? No romantismo é sempre assim, o objetivo final é ter o seu final feliz, é se casar. É igual aquelas novelas, né, que a gente vê, por exemplo, na televisão, que sempre os últimos capítulos são de casamento. Então, isso é bastante do romantismo. No realismo, já não. O casamento, ele vai ser criticado e vai ser visto como uma instituição falida, uma instituição que não dá certo, né? O casamento ali no realismo, na maioria das vezes, não dá certo. Lá no romantismo, as coisas começam ruins e terminam com um final feliz. No realismo é o contrário, elas começam felizes e terminam geralmente com uma coisa negativa, por exemplo. No realismo começa com o casamento e termina com o divórcio, com o adultério, né? Que são coisas que serão criticadas aí durante as obras. Então, diferenças aí do romantismo e do realismo. Outra característica, o herói. Herói é o personagem principal, geralmente, né? E no romantismo, esse herói vai ser íntegro, né? De caráter irrepreensível, ou seja, não fará nada de ruim para alcançar seu objetivo. Sempre vai ter características positivas, né? De lealdade, de força, de dedicação, sempre assim. No realismo é o contrário. O herói, ele vai ser problemático. Ele vai alcançar seus objetivos, mas ele vai ser um herói problemático, cheio de fraquezas, cheio de manias. Vai ser um herói que não tem nada de perfeito.
A narrativa no romantismo, ela é uma narrativa de ação, de aventura, então é um tempo que a gente chama de tempo cronológico, né, que acontece ali, você consegue enxergar, é o mesmo tempo para todos os personagens. Então é uma leitura mais rápida, mais ágil. No realismo, esse tempo ele é psicológico, então a narrativa ela é lenta, ela demora para acontecer, é cansativo por conta disso, então você tem que entrar pouquinho em pouquinho na mente dos personagens. Como no realismo a maioria das narrativas elas acontecem dentro da cabeça dos personagens, por isso é chamado de tempo psicológico. Então, cada personagem tem o seu tempo, né? Cada um é individual. Então, o tempo demora para alguns personagens, o tempo passa mais rápido para outros personagens. E a narrativa no realismo é sempre tentando explicar as coisas, tentando colocar teorias científicas. Por conta disso, muita gente não gosta do realismo, porque são livros difíceis de serem lidos, sim. Nem tanto por conta do vocabulário. O vocabulário não é tão difícil. O que é difícil realmente é essa parte psicológica, essa parte filosófica das obras do realismo. Por exemplo, sempre que se fala de Machado de Assis, muita gente tem medo de ler Machado de Assis, porque pensa que o vocabulário é difícil. E não é. Machado de Assis é muito fácil de ser lido. O difícil dos livros do Machado de Assis é a parte da história mesmo, porque ele entra muito na mente dos personagens, então tem gente que não tem muita paciência para isso, mas é muito interessante, tá? A mesma coisa acontece com os livros da Clarice Lispector, por exemplo. Ela é uma autora moderna, né, do modernismo, mas a mesma coisa acontece, o vocabulário dela não é difícil, é um livro muito fácil de ser lido. São livros, né, muito fáceis de ser lido, os livros da Clarice Lispector, mas ela é muito filosófica, então é essa parte que deixa a leitura um pouco mais lenta, ok? Outra característica que tem aí, ó, os personagens do romantismo, eles são chamados de personagens planos e os personagens do realismo, eles são chamados de personagens esféricos. O que é isso? Na literatura, os personagens planos são aqueles que começam e terminam de uma forma que você prevê. Você sabe exatamente o que vai acontecer. Eles não têm muitas mudanças, por isso que a gente chama de personagem plano. Né? Uma coisa plana é uma coisa que segue linha reta ali e não tem nenhuma mudança. Então, eles começam e terminam basicamente da mesma forma, tá? Não tem nenhuma mudança ali no personagem. No realismo, os personagens são esféricos. Então, se a gente pegar uma esfera, se você pega uma linha reta e você vai contornando ali, você faz uma esfera, faz um círculo. Porque isso significa que o personagem ele muda durante a escrita, durante a história. Então, ele começa de um jeito, mas ele sofre várias mudanças durante a história e ele termina de uma forma diferente. Geralmente, ou ele aprende alguma coisa, ou ele sofre as consequências dos atos. Então, isso quer dizer personagem esférico. Então, os personagens do realismo, eles são mais complexos, né? Eles têm mais camadas, e os personagens do romantismo são superficiais. Você sabe exatamente o que eles são. E a última característica, no romantismo, as obras elas são individualistas, né? Vamos falar bastante sobre individualismo, né? Que são coisas próprias de cada personagem, que são individuais, que não acontece com todo mundo. E no realismo, o foco é o universalismo, né? A gente pegar uma coisa que é universal, é uma coisa que acontece em todo lugar. Por isso que as obras do realismo, elas são colocadas nos vestibulares, porque os temas, né, que são abordados nas obras realistas são temas que ultrapassam barreiras de tempo e de local. Os temas abordados ali, eles acontecem em qualquer lugar e em qualquer tempo. Tanto que se a gente pega um livro do realismo para ler hoje, no nosso contexto histórico, parece que ele está sendo escrito agora. Porque o tema ele não morre, é um tema que ainda é pertinente de ser estudado na nossa sociedade atual. Por exemplo, o preconceito. Preconceito que vai ser abordado no realismo, ele acontece em todos os lugares, né? Independente do país, há o preconceito. E acontece em todos os tempos também, porque ele existiu naquela época do realismo, né, no final do século XIX, e ele ainda existe hoje. Por isso que a gente chama de universal, que é um tempo, são temas que em qualquer local ele faz sentido e em qualquer tempo ele faz sentido também. Por isso que os livros do realismo são tão importantes. Na próxima aula nós falaremos um pouquinho sobre a questão Coimbra, que é do realismo em Portugal.
E vamos analisar alguns autores e obras do realismo português, especificamente, que é o Eça de Queiroz e o Antero de Quental. Vamos analisar esses dois autores, tanto a história desses autores, quanto os livros e as obras desses autores também. Vamos fazer algumas análises sobre as histórias e os poemas desses autores, ok?